Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nosso terceiro dia de aula de Educação Religiosa 1. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Com muita alegria que estamos aqui no nosso terceiro dia de aula e hoje a gente vai se divertir muito. Digo isso assim com muita alegria, com muito contentamento, porque estaremos aqui também utilizando uma ferramenta didática que tem sido um presente de Deus para a nossa vida. Então, a gente vai estar hoje trabalhando em cima dessa inteligência artificial, que é o Notebook LM, mas, como tudo, né, na realidade, nós estaremos só extraindo o conteúdo acadêmico do que estaremos estudando, né? Então, eu hoje estarei passando para vocês, estaremos estudando o livro As Bases da Educação Cristã, e esse livro é um livro muito bom de Howard Armstrong, é um livro que não temos mais editado ele. Então, hoje a gente vai fazer uma síntese, eu pretendo, nessa aula de hoje, estar concluindo todo esse material. É um livro muito bom, ele é um dos livros que também foram indicados para vocês, não é o livro-texto, né? O livro-texto é A Pedagogia de Jesus Cristo, do J.M. Price, esse é o nosso livro-texto, mas eu indico que os irmãos também leiam o livro do Howard Armstrong, porque ele é muito bom e hoje a gente vai mergulhar nele, juntamente extrair essas lições com a inteligência artificial. Fiz aqui umas lições de casa, vai ser muito legal. Tá bom, meus irmãos? Bom, como é costume, gosto de avisar que sempre as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material aqui, como temos aprendido, aula dada, aula estudada. Hoje, sabendo que, é claro, né, se os irmãos conseguirem estudar ainda hoje, né, fazendo a sua lição de casa, estudando pessoalmente depois da aula, eu sei que acaba um pouco tarde, mas a nossa retenção ela é brilhante, como aprendemos aqui com grandes professores de cursinho, né? E gravamos também essas aulas, porque essas aulas farão parte do currículo dos irmãos que estarão se matriculando em EAD, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Os irmãos interessados em fazer o curso, na descrição desses vídeos que está no YouTube ou no Spotify, está lá os nossos contatos, tá bom? E aqueles que estiverem ouvindo esse vídeo, também na descrição desse podcast estão os nossos contatos. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. Nós estaremos hoje trabalhando, mas antes de qualquer coisa, eu quero, como costume, também ler um texto bíblico com vocês. Quero ler o texto bíblico que está em Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de número 6 e versículo de número 7. Um irmão ou uma irmã, por gentileza, quem quiser pode ler para nós. Vou ler aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Ótimo. Ou seja, aqui o texto bíblico mostra que o desejo de Deus para o seu povo é que esse povo tenha a sua palavra no seu coração, faça parte da sua vida, esteja ali no centro de tudo aquilo que é mais importante, a palavra de Deus esteja ali, tendo a primazia. Mas o texto também vai dizer o seguinte: ensina aos teus filhos. De que forma? Numa escola? Numa reunião sacerdotal? No tabernáculo? No templo? Na igreja? Aqui o texto bíblico vai dizer: ensina ele em todo lugar. Começando aonde? Começando ali na tua casa, quando você estiver andando com ele, quando você estiver vivendo ao lado dele, ou seja,
que cada ocasião seja uma ocasião oportuna para que você ensine essa palavra. Ensine isso que um dia você foi ministrado. Ensine ao sair, ao entrar, ao acordar ou ao dormir, ou qualquer momento, em qualquer situação. Porque essa é o desejo de Deus para nós, né? E Deus quer que não apenas saibamos, mas Deus quer que passemos, principalmente para aqueles que estão ao nosso lado. Tá bom? Hoje a gente vai estar trabalhando sobre esse assunto, que é um assunto ainda da pedagogia, e vai ser uma delícia, tá bom, meus irmãos? E deixa eu mostrar aqui para vocês o material, né, que hoje a gente vai estar estudando, é esse daqui, ó. É esse material, tá? Educação, as bases da educação cristã, do Howard. As bases da educação cristã, do Howard Armstrong, tá bom? Então é esse livro que hoje a gente vai estar estudando ele aqui, e nós estaremos utilizando aqui, meus irmãos, olha só, estaremos utilizando o Notebook LM. Olha, essa ferramenta tão boa, é Notebook LM. Eu coloquei aqui, né, esse material aqui dentro dessa plataforma, e a gente vai estar, então, hoje aprendendo com esse material. E a gente vai se deliciar bastante hoje aqui sobre esse assunto, né? Porque esse livro ele é muito bom, então a gente vai fazer um suprassumo, uma síntese de todo ele, tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Então, aproveitando aqui, eu quero, inclusive, mostrar para vocês, olha, nós temos, né, esse aplicativo, como nós temos aqui a contratação do Google, então abre-se para nós essa janela. Essas duas janelas aqui, ela está disponível apenas para aqueles que têm algum plano pago, né, no Google. Na minha conta pessoal ainda não está habilitado, mas agora, né, que estamos em aula, eu estou utilizando essa ferramenta aqui da nossa conta da igreja, então, habilitado. Então, eu queria até, inclusive, agora, aproveitar aqui com vocês, e olha só, e já até mostrar aqui para vocês, olha a síntese do que nós estaremos trabalhando hoje. Olha aqui. Opa, aqui já tem aqui, aliás. Infográfico, onde está o infográfico? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que legal. Quero até já as 5 bases da educação cristã. É o que o livro vai tratar. Vocês estão conseguindo enxergar? Está dando para ver? Vou aumentar um pouco aqui, tá? Para a gente poder ler, ó. 5 bases da educação cristã. Olha que legal, ali a inteligência artificial criou aqui, né? Essa árvore, colocando aqui as raízes da educação cristã, né? As raízes da educação cristã, mostrando da onde ela se fundamenta. E agora vamos ver rapidinho aqui esse desenho, e eu vou aumentar um pouco para vocês lerem, tá bom? Então aqui, ó. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, ó, as 5 bases da educação cristã. Essa primeira parte aqui. A prática da educação na igreja hoje. A educação deve entender o contexto sociocultural. A igreja precisa compreender a cultura local para ser um agente eficaz de mudança e crescimento. Ou seja, né, aqui, percebam, ele está contextualizando já hoje. Né? Está contextualizando, né? Porque ela, antes dessa... Olha que interessante, meus irmãos. Muitas vezes a gente diz e ouve, né? A igreja precisa ter uma mensagem atual, a gente precisa falar com as pessoas na linguagem delas, tal. E tem horas que a gente não sabe o que fazer ou o que não fazer. Mas agora, que a gente, claro, né, ainda mais aqui no seminário, no nosso seminário, nós estamos assim se aprofundando de certos temas, então a gente se sente mais seguro. Por outro lado, tudo isso que acontece aqui nessa parte de cima ilustra bem, né, nesse desenho, o que são os galhos, o que são as folhas e os frutos, né? Mas a nossa fundamentação ela é muito mais profunda, e é por essa razão
que a gente chega aonde? Chegamos nos galhos, chegamos num tronco, nas folhas e nos frutos. Então, quando a gente fala sobre essa ideia, que é a ideia da educação, deve entender o contexto sociocultural, é por quê? Porque a gente quer, de fato, ter uma mensagem aonde cheguemos em muitas pessoas. Agora, olha só que perigo. Se eu não tenho clareza do que é o nosso fundamento, a gente pode se enveredar por caminhos totalmente perigosos, né? Ou seja, uma igreja emergente, uma igreja inovadora, que de repente compromete a fundamentação. Então, tem aqui para nós, Beatriz, agora esse segundo galho, vamos chamar aqui, né? O ensino eficaz considera o desenvolvimento humano. Conhecer as etapas psicológicas do aluno, criança, jovem ou adulto, ajuda a adaptar a mensagem. Isso daqui estamos vendo nesse slide, porque, de fato, já vocês entenderão perfeitamente o porquê chegamos a essas conclusões. Pode ler aqui para nós, Beatriz, por gentileza, terceiro galho? A teologia do ensino é clara. Ensinamos o que somos. O professor cristão deve ser um modelo vivo da palavra, pois o objetivo é ser como o mestre. Que maravilhoso. Por isso que alguns professores, inclusive aquele professor que eu passei para vocês assistirem algumas aulas de educação, né, professor do cursinho de cursinhos, professor Pierre, né? O que acontece, irmãos? Ele fala que a escola não educa. Eu entendo quando ele quer dizer isso, porque ele, como um professor ali de cursinho, já formou milhares de alunos, já ajudou milhares de alunos a entrarem na faculdade, ele pegou todo tipo de aluno. E nós sabemos que a educação, ela nasce em casa, na família. Mas aqui, mudando um pouco a roupagem, se tratando da igreja, e se tratando desse princípio que nós estamos não só transmitindo um conhecimento, eu diria que na perspectiva cristã, o nosso ensino, ele educa também. Por quê? Porque a gente é o modelo. O professor não é o transmissor de conhecimento. O professor, ele é o modelo que faz valer aquilo que está ensinando. E o pastor muito mais. Se espera de um pastor e se espera de líderes que eles vivam o que pregam. Então, meus irmãos, pode ver que a teologia e o ensino teológico tem a ver com ensinar o que de fato somos, cremos e fazemos, tá bom? Por isso que o cristianismo é diferente. E nós temos uma responsabilidade imensa. Tá bom? Leia para nós, Beatriz, aqui esse outro ponto, por gentileza. Um programa de sucesso exige organização. Fatores como planejamento, recrutamento, treinamento de pessoal e avaliação são essenciais para o Ministério Educacional. Então, aqui, abordando um pouco esse resumo, aqui é o resultado dessa base. E hoje a gente vai se aprofundar nessa base. Então, vamos ver o que está na base, ou seja, o que está na raiz. Inclusive, eu tenho umas mensagens, irmãos, que eu passo no módulo de psicologia pastoral, que eu dou essa matéria também, que eu falo sobre cuidando das raízes. Irmãos, podem ver que a vida de um cristão, ele prioriza as raízes, porque ele vai frutificar o que de fato Deus fez ele ser. Um professor, um pastor mestre, ele vai ensinar. Se ele tem raízes saudáveis, ele extrai todo o nutriente, ele cresce de forma saudável e no tempo certo ele frutifica. Se eu sou um levita, um músico, se eu sou um evangelista, o importante da nossa vida espiritual é cuidar das raízes. Agora, olha que interessante, irmãos. As raízes, geralmente, na grande maioria das árvores, elas ficam aonde? Debaixo da... A gente não contempla as raízes, né? A gente só nota os galhos, as folhas e os frutos. Percebam, a nossa sociedade é uma sociedade de aparência, não é? Que prioriza o fruto, a folha e a galha, mas não valoriza a raiz. Guarde isso, na perspectiva cristã, o que importa para nós são as raízes.
sermos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que no tempo certo, como disse o salmista, daremos fruto. Amém? Então, a gente hoje vai se aprofundar nas raízes desse material aqui, que é o livro, né? Bases da Educação Cristã. É um livro maravilhoso, meus irmãos, e não tenho dúvida que vocês vão se alegrar muito com esse material, tá bom? Então, aqui, olhando um pouco, vamos ver o que seriam essas bases. Vamos lá, Beatriz, olha só, lê para nós esse primeiro ponto aqui. A educação começa no lar. Na tradição hebraica, a família era a principal instituição para transmitir a fé e a herança histórica. Ótimo. Ou seja, tudo começava no núcleo mater, principal da família. Por isso que nós, religiosos, cristãos, tradição judaica cristã, não abrimos mão da família. Porque o projeto família nasce em Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, ele já vive em família. Deus, na sua pessoa, como Pai, Filho e Espírito Santo, eles já são família e já são completos. Deus não precisaria criar mais nada, mas ele quis compartilhar todas as bênçãos pelo qual ele já desfrutava como Deus Trino, e ele cria todas as coisas no mundo espiritual e físico. E aqui estamos. A família é o projeto que nasce na criação perfeita, pode ver. Nenhuma instituição foi criada no Éden a não ser a família. Deus cria um homem perfeito e uma mulher perfeita e cria uma instituição sagrada, que é a família. E podem ver que essa é uma criação divina lá do Éden. E pode escrever, meus irmãos, sempre perpetuará a família. Por quê? Porque ela nasce em Deus, ela nasce no Éden, e um dia ela vai retornar para o Éden. E é por isso que o diabo tenta destruir a família e tenta destruir a suprema criação de Deus, que sou eu e você. Mas a família é sagrada. E pela família ser sagrada, Deus deixou diretrizes sagradas, tá bom? E tudo começa no processo de educação na família. Lê o segundo para nós aqui, Beatriz, por gentileza. Jesus é o mestre por excelência. Seu método principal era o exemplo pessoal, visando a transformação completa da vida de seus discípulos. E temos aqui, né, as raízes da educação cristã, e agora a gente vai para outra parte, que é aqui. Pode ler para nós, Beatriz? A igreja primitiva ensinava a viver o caminho. A educação focava em instruir novos convertidos para o batismo e conservar a nova tradição cristã. Ou seja, né, Jesus é a base, mas agora a igreja primitiva vive nesse caminho. Percebam, irmãos, ela usa até uma expressão, né, em movimento, é no caminho, é andando, é fazendo, né? E todo o cristianismo tem essa premissa. E aqui, por último, Beatriz. A reforma promoveu a Bíblia para todos. Reformadores como Lutero defenderam a educação para que cada pessoa pudesse ler e interpretar as escrituras. Ótimo. E esse material foi criado aqui, né, pelo Notebook LM, que é a ferramenta que nós estamos utilizando hoje. Tudo bem? Gostaram desse mapa aqui, né? Muito legal, né, irmãos? Muito fantástico, né? Muito fantástico. Tá bom? Então, agora vamos hoje utilizar também, meus irmãos, né? Sem querer, toda vez, irmãos, deixa eu até ensinar uma coisa aqui para vocês. Toda vez que você clica em cima, ele gera um novo, tá? Pode ver, eles já tinham aqui ó, as bases da educação cristã. Eu cliquei e ele abre mais um, ó. Cria uma outra ferramenta. Vamos ver como que foi essa aqui. Olha só. Olha que legal. Perceba, a inteligência artificial, ela vai usando da sua criatividade. Olha que legal aqui, né? Pode ver que são os 5 pilares da educação cristã, e aqui ele trouxe de outra forma, né? Ó, primeiro, bases bíblicas. Aí vem, segundo, bases históricas. Terceiro, aqui, bases socioculturais e psicológicas. Quarto, bases teológicas. E quinto, bases organizacionais. Ou seja, ele pegou o livro do Howard e sintetizou dessa outra forma, e aqui depois
Eu passo para vocês esse outro slide aqui também, tá bom? Eu achei, olha que fantástico, irmãos. Tá bom? Mas já lemos, segue a mesma premissa, né? Pode ver, nas bases bíblicas, a educação começa no lar, Jesus, o mestre por excelência, nas bases históricas, chegando aqui, ó, da igreja para os mosteiros da reforma, aí vem para a escola dominical, ou seja, da igreja primitiva à reforma, chegando na América e as escolas bíblicas dominicais, olha só que detalhe. A terceira base, que são as socioculturais e psicológicas. Educação e cultura caminham juntas, entender o aluno para ensinar melhor, dando essa ideia de como que a gente vai ensinar para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Né? Aí vem a quarta base, que são as bases teológicas, né? São os 3 elementos do ensino: exemplo, relacionamento e contexto. Ensinamos o que somos, não apenas o que sabemos. E aí, por último, a quinta base, que está o planejamento intencional, é essencial, e a importância do pessoal e do currículo, ou seja, como criaremos uma classe nas nossas igrejas, ou quem sabe em casa, ou onde formos ensinar. Fantástico ou não é? Gostaram? Maravilhoso. Sim, pastor, nessa parte que ele fala de educação e cultura, eu lembrei quando o pessoal vai estudar, né, para ser missionário em outros países, geralmente eles estudam a cultura do país que eles vão, né? Sim, exatamente. Se é ribeirinho, vai lá a parte dos indígenas, se é muçulmano, vai estudar a parte deles. Isso é interessante, né? Porque eles têm que se preparar para o lugar que eles vão. Exatamente. E a gente chama isso de um preparo, né, Beatriz? É o preparo transcultural, né? O missionário, ele tem o preparo, principalmente a base bíblica, depois ele tem o desafio local, ou seja, ele começa a fazer um trabalho de evangelismo ali na sua redondeza, e aí, para isso ele também tem esse preparo, e depois ele tem um preparo transcultural, como que você acabou de mencionar. Você tem uma visão panorâmica da sua nação, do seu continente e depois das outras nações. E ali, por exemplo, aquele missionário que já sabe a sua área de atuação, por exemplo, como você mencionou, eu quero evangelizar os ribeirinhos. Então, ele se prepara de forma, né, estudando a cultura, o povo, a geografia, e depois ele vai fazer ali as suas viagens, né, para começar a ter a sua experiência. Se o outro quer ir lá para o sertão nordestino, ele tem que saber, porque cada povo tem um costume, né? Se ele quer para ir outra nação, ou se ele quer ir para a África ou outro continente. Então, essas são as preparações. Isso aí, filha. Né? Glória a Deus. Então, voltando aqui, meus irmãos, agora vamos pegar aqui esse outro material do Notebook LM, que é esse daqui, ó, apresentação de slides, tá bom? Então, a gente agora vai desfrutar da apresentação de slide que o Notebook LM criou em cima desse livro, que é a Bases da Educação Cristã, do Armstrong. Então, agora a gente vai hoje ler esse material. Olha só, que legal, meus irmãos, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Não, aqui não, vai ter que ficar desse tamanho mesmo. Tá bom para vocês assim? Eu lembro. Tá joia assim? Tá. Uhum. Então, querido Tomé, graça e paz, meu irmãozão, tudo bem? Amém, pastor. Então, pode ler para nós, meu irmãozão. Pode ler para nós, por gentileza, aqui. Hoje, nós estaremos utilizando esses slides, depois eu estarei utilizando também os slides da professora Aparecida, tá bom, meus irmãos? Então, por favor, Tomé, pode ler para nós. Das raízes aos frutos, uma jornada pelas bases da educação cristã. Deixa eu tentar pôr isso aqui. Pronto, pode ler para nós, Tomé, por gentileza. O mandato de ensinar uma questão de sobrevivência. A obediência ao mandamento bíblico de ensinar é de importância capital para a sobrevivência da igreja. Não se trata apenas de uma hora de aula dominical, mas de um sistema formal e informal, que adiciona carne aos ossos da fé. Evangelismo e educação, duas faces da mesma moeda para o crescimento do povo de Deus. Discipulado,
a tarefa urgente e importante de formar seguidores de Cristo. Força integral. A educação cristã permeia toda a vida da igreja, ensinando através de aulas, modelos humanos e relações interpessoais. Meus irmãos, eu achei fantástico a maneira que o autor, né, nosso irmão Howard Armstrong, ele trabalha, que essa questão do mandamento bíblico de ensinar é uma questão de sobrevivência da igreja. Fantástico, não? Olha, quando a gente tem essa informação, muda tudo para nós. Se uma igreja ela não ensina, ela literalmente ela está com seus dias contados. Ela pode até ter cultos, ela pode até ter liturgia, mas se lhe faltou o ensino, ela terá os seus dias contados na Terra, porque ela não vai sobreviver. Porque quando a gente entende que, biblicamente, tudo que Deus fez e faz e fará tem a ver com o ensino que ele deixou para nós, isso nos desafia a não só aprendermos, mas também a passarmos. Porque sabendo que, se fizermos isso, estaremos em obediência ao mandamento bíblico. E eu gostei dessa expressão, é de importância capital. O que vocês se lembram quando a gente fala que algo é capital? Essa expressão... Dinheiro e de local. Dinheiro e... Local, capital. O que mais? Lembra que até mesmo quando a gente fala sobre pecado, existe os 7... Como que é, irmã Sônia? Os 7 pecados capitais, né? Capital. Exato. E por que é usado capital, meus irmãos? Até para algo ruim como pecado. Por quê? O que é um capital, né? O que é um capital? Vamos lá, meus irmãos. Estamos estudando aqui o livro do Howard. Ele é um capital intelectual. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Aqui esse livro do Lawrence. Meus irmãos, quanto vale esse livro e quanto custa esse livro? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Não. Lições aos meus alunos. Achei. Volume 3. Eu fui comprar na editora PES. Eu gostava, sempre na hora do meu almoço, eu gostava de ir lá na editora PES e ver os livros que o Bill estava publicando. Editora PES, Lições aos meus alunos, de Charles Haddon Spurgeon. E aí um dia eu cheguei para o Bill, vi um livro de Spurgeon e perguntei para ele, Bill, quanto vale esse livro? E aí ele olhou, ele era em inglês, o Bill, né? E ele disse assim, esse livro vale uns $5.000. Aí eu me assustei. Imagina, irmãos, isso daí tem uns 20 anos atrás. Falei, quanto? Aí você me perguntou quanto vale, e não por quanto eu vendo. Aí eu falei, Bill, então quanto que você está vendendo isso? Eu estou vendendo ele por R$25, R$30, uma coisa assim. Eu nunca mais me esqueci. E eu falei, gostei, hein, Bill? Ele falou, porque você me perguntou quanto vale. Esse livro nas mãos de um pastor pode mudar a vida dele. Pode ensiná-lo a pregar, pode ensiná-lo a ensinar, pode fazê-lo se aprofundar mais da sua vida de piedade. Meus irmãos, guarde isso. O livro, por isso que eu amo os meus livros, claro, coloco eles no devido lugar, porque nada se compara ao livro de cabeceira, que é a Bíblia Sagrada. Ela tem a primazia absoluta sobre tudo e todos. Por isso que eu gosto de chamar que é o livro de cabeceira da minha vida, é o livro de cabeceira do meu viver. Se nada eu tiver, mas somente ela eu tiver, eu tenho tudo. Entendeu? Mas depois da Bíblia,
E os outros livros? Os outros livros são presentes de Deus. Todos eles. Porque, meus irmãos, é um livro que pode salvar o nosso casamento. Muitas vezes a gente está fazendo algo de errado no casamento e não consegue enxergar. Mas vem um escritor, vem um pregador que escreveu o livro e te dá a receita de você não viver uma vida viúvo, ou viúvo, ou divorciado, né? Entendeu? Porque, falei errado, viúvo não, é solitário, divorciado, né? Entendeu? Porque muitas vezes a gente não sabe. Um livro pode dar uma resposta para o nosso emprego, pode promover meios para a gente receber mais salários, um salário melhor, faz com que a gente rompa obstáculos. Então, livros, guarde isso, irmãos, livros não são objetos, livros são ativos, tá bom? E o que é um ativo? É um capital. E o que é um capital? É algo que gera valor. Você tem ele e ele sempre terá um valor. Um valor pelas páginas dele ou pelo formato dele, não necessariamente, mas pelo que ele possui. Por exemplo, irmãos, uma aliança não deixa de ser um ativo. Uma corrente de ouro não deixa de ser um ativo, não deixa de ser um capital. Você não vai perder o valor. Então, guardem isso. E aqui, quando o autor ele começa dizendo que o mandamento bíblico de ensinar é de importância capital para a sobrevivência da igreja, muda tudo, né? Muda tudo. Porque a igreja que não tem esse capital está perdendo esse tesouro, está perdendo esse ativo. Porque se ela não usa o tempo para ensinar, ela vai usar o tempo para fazer muita coisa. E se ela está fazendo muita coisa, mas não é as coisas de Deus, ela está perdendo tempo. Porque olha só, meus irmãos, a igreja não foi colocada por Deus na terra para, por exemplo, dar para nós um diploma apenas. Ou para fazer com que a gente ganhe dinheiro apenas. Tudo isso vai acontecer. Mas isso são uma consequência do verdadeiro capital que ela tem para nós. O principal do ensino de Deus é nos levar para o céu, é transformar a nossa vida, é nos redimir e naturalmente nos transformar em seres humanos melhores, mais competentes, mais excelentes, aonde nós atinjamos o máximo do nosso potencial. Perceba, diante desse quadro, é inevitável que não prosperemos. É inevitável. A prosperidade nos atingirá. Amém? Então, perceba que essa primeira parte aqui é linda, né? Porque não se trata apenas de uma aulinha ou de uma liturgia a mais. Se trata de um ensino, ou como ele coloca aqui, é carne aos ossos da fé. É carne aos ossos da fé. Deus nos chama como um esqueleto de fé. Mas o ensino é a carne, ao tendão, que vai ser ligado agora a esses ossos e que vai fazer com que esse vale de ossos secos se levante, ressuscite e tenha vida, né? Tá bom, meus irmãos? E tudo isso acontece por meio do evangelismo e educação, né? Querendo ou não, a gente está aqui porque alguém nos evangelizou. A tarefa do discipulado. A gente está aqui também no seminário porque um dia a gente foi discipulado e agora vocês estão nesse processo de um discipulado mais profundo para servir melhor. E aqui estamos também nessa força integral, porque isso é algo que começa na conversão e continua até o último dia da nossa vida, né? Tá bom? Só esse slide aqui é de uma profundidade maravilhosa, não? Tá bom? Maravilhosa. Para vocês verem, o livro do nosso irmão Armstrong, ele é maravilhoso, tá? Então, a gente está... Hoje, essa aula de hoje é só a síntese do livro. Então, próximo ponto. Deixa eu mudar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Então, querido Tomé, por gentileza, o próximo slide, por favor. Opa. As raízes, explorando os fundamentos bíblicos. Ou seja, o que de fato importa. Deixa eu só fazer um último comentário aqui em base das raízes. Irmãos, somos fruto de uma geração performática, tá? A nossa geração olha demais daqui para cima.
É ou não é? Então, tome cuidado, tá, meus irmãos? Tome cuidado, tá? Ter sucesso, ter notoriedade, é, ter seguidores, isso é tudo maravilhoso. Mas nada disso vai se perpetuar se a gente não tiver raízes profundas. Deixa Deus te conduzir. O que seremos no reino? Eu vou trabalhar bastante isso daqui, vocês vão amar, quando chegar no módulo também chamado Teologia Pastoral. Para mim, é um dos meus módulos prediletos. E lá eu trabalho muito essa questão das fundamentações. Não se preocupem. Seja o que Deus te fez ser. Não tenha medo. Não tenha medo. Alguns irmãos vão crescer demais porque Deus gerou neles para que eles se tornem, quem sabe, um pé de, né, vamos pegar um pé de manga, uma árvore frondosa. Outros irmãos serão como, por exemplo, um pé de banana. Vai nascer por uma temporada, né? Podem ver que as nossas bananas, não é assim? A bananeira, ela deu a penca, você tem que cortar para que nasça um novo, dali desenvolva um novo pé daquele tronco cortado, para que nasça ali um novo cacho. Agora, só dando uma explicação aqui biológica também, viu? Ontem o Tomé pregou uma linda mensagem, viu, Tomé? Isso daí eu aprendi. Vocês sabiam que as nossas bananeiras, irmãos, elas são fruto de um desenvolvimento? Ela não existe, a banana no modelo nosso, que comemos hoje, ela não existe na natureza. Sabia disso? Na mata selvagem? Eu vi algo esses dias, eu não sabia disso, eu aprendi também nas redes sociais. Eu vi um especialista falando sobre isso, que a banana selvagem, ela é uma fruta com muitas sementes e pouca carne. Então, ao longo dos séculos, foram se aprimorando, e por isso que hoje nós plantamos ela por muda, né? É por muda. Então, as variedades que temos é porque se desenvolveram, mas ela, na sua essência, e na natureza, ela tem muitas sementes, e sementes bem duras que podem quebrar o dente de uma pessoa. Os pássaros, os animais comem aquela fruta, e aí, né, eles, no trato digestório, passa, e aí depois eles vão deixando e vai nascendo. Na natureza não tem essa bananinha tão boa que a gente come, nanica, prata, ouro, banana da terra e as outras variedades. Interessante, né? Mas voltando à ideia, tem irmãos aqui que vão ser um pé de jaca, né? Um pé frondoso, gigante, com umas frutas gigantes. Quem é que cuida do tamanho dessa árvore, irmãos? É Deus. É Deus quem nos faz ser assim. O importante é a gente não se preocupar querendo ser que nem o outro, mas é a gente só nutrir as nossas raízes, tá bom, meus irmãos? Guarde isso. Porque, olha, irmãos, aqui, só para eu fechar esse ponto, que isso daqui é uma pérola. Porque o que acontece, irmãos? Quando a gente cuida das raízes, naturalmente a gente vai frutificar muito. E como eu falei, nós somos fruto de uma geração de estética. E a estética fica falando o seguinte: eu não quero ser bananeiro, eu quero ser jaqueira. Entendeu? E aí o irmão deixa de explorar o máximo do seu potencial, porque quer ser que nem o outro. E o tamanho da árvore tem a ver com a vocação, e não tem a ver com o tamanho da consagração. As raízes têm a ver com a consagração. Pode ter uma jaqueira enorme que ela tem uma vida muito curta porque as raízes estão no péssimo lugar. E aí? Ela não desenvolveu o máximo do seu potencial. Então, não se preocupem com a copa da árvore, com as folhas e muito menos com os frutos. Se preocupem com as raízes. E as suas raízes bem cuidadas, vocês crescerão, vocês darão folhas e muitos frutos no tempo certo. Amém? Tá bom? Então vamos lá, continua para nós, Tomé. Aqui. A herança milenar, onde tudo começou. A educação do povo de Deus sempre foi, em sua essência religiosa,
A educação do povo de Deus sempre foi, em sua essência, religiosa. Seus centros e seu currículo foram projetados para transmitir a fé de geração em geração. O lar, a primeira e mais importante instituição educacional. Os pais eram os primeiros mestres, ensinando nas tarefas cotidianas. Deuteronômio 6, de 4 a 7. Onde nós lemos no início, né? Lembram? Que a gente leu esse texto. Inclusive, eu quero até lê-lo novamente com vocês agora, só que do versículo 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? E, então, tudo começa na família, no lar. Tudo começa no lar, meus irmãos. E pode ver que a educação do povo de Deus, a base dela é uma base religiosa, ou seja, ela é uma base espiritual. Guarde isso, meus irmãos. Mesmo que nós um dia, né, tenhamos nas nossas igrejas, escolas, faculdades, a igreja, ela pode ser útil na sociedade e levar até mesmo a sociedade a evoluir no que se diz respeito ao conhecimento acadêmico, científico, tecnológico. Mas a essência dela é a espiritualidade. A igreja, se ela se envereda para o social, se ela se envereda para o educacional, se ela se envereda para o mercado, o business, para a economia, ela tá, se ela vai para esses lugares como se ela fosse a sua essência ser esses lugares, ela perdeu a sua essência. Qual que é a essência da igreja? É a espiritualidade, é a salvação dos homens. E esse homem agora salvo, ele transforma a sociedade. E é por isso que nesse processo da transformação podem ter igrejas que tenham faculdades, hospitais e até empresas. Por quê? Porque vai propagar mais o reino, mas o braço social é uma consequência e não a razão. Então, guarde isso, porque a educação, a revelação de Deus, ela é espiritual. E tudo começa, né, como lemos aqui, no lar. E agora leia para nós, Tomé, esse segundo slide, por favor. A lei, Torá, significando instrução. A Torá era o elemento central do currículo, o meio de Deus para instruir seu povo. Joia. Então, aqui pode ver que a primeira coisa que Deus faz é dar para eles as leis, e não somente a lei, viu, irmãos? Guardem aqui, tá? Na Torá, o que tem lá no livro de Gênesis, irmãos? O que tem ali no livro de Gênesis? Lá tem o quê? Começa ali as leis? Onde começam as leis? No livro de Êxodo, não é isso? De forma mais clara e objetiva. É óbvio que no Gênesis já tem também algumas leis. Por exemplo, temos a lei da circuncisão. Não deixa de ser uma lei. Tem já, né, tem ali a vida dos patriarcas. Mas por que eu quis dizer aqui não apenas a lei pela lei, tá? Eu quero usar aqui os patriarcas como exemplo. Por isso que eu quis usar o livro de Gênesis, tá bom? Por quê? Porque quando a gente fala a lei, você tem que lembrar que a Torá, né, temos o tetagrama, né, ou seja, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo, né? Falei errado ainda agora. O que acontece? Quando a gente fala a lei e a Torá, a gente só lembra dos 10 mandamentos. Mas leia-se Torá, meus irmãos, os 5 primeiros livros de Moisés, tá? Quando você lê Torá, você tem que fazer essa síntese, que é ali nos 10 mandamentos, é o suprassumo dos 5 livros. Mas lembram que o livro de Gênesis, Deus se revela oralmente. E Deus se revela oralmente aos patriarcas. Então, quando você fala Torá,
está embutido também a vida dos patriarcas, está embutido aquelas histórias, está embutido aquele legado. Por quê? Porque isso vai ser muito importante para a gente compreender melhor esses 5 primeiros livros. Tá bom? E agora aqui, o último ponto, Tomé, por gentileza. A sinagoga surgiu como a casa de ensino, formalizando a educação e focando no estudo das escrituras, com o ideal de santidade. Aqui a inteligência artificial fez até um exemplo assim um pouquinho parecido com uma igreja, né? Mas na realidade a sinagoga ela nasce principalmente ali no cativeiro babilônico, né? Quando o povo de Deus vai para lá. Já já a gente vai voltar, eu vou falar um pouco a mais com vocês aqui, né? Porque antes da sinagoga temos aqui a criação, né? Do templo, né? Lembra o templo de Salomão? Temos o templo. E aí depois vem a sinagoga, mas eu quero inclusive gastar, daqui a pouco, já vou voltar com vocês, eu vou gastar um tempo bem significativo entre o templo e a sinagoga, mas eu vou falar de algo que acontece que é muito importante entre o templo e a sinagoga, tá bom? Que é a escola dos profetas. Eu vou falar com mais detalhes já, tá joia? Então, alguma dúvida até aqui nesse slide, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Então, por gentileza, Tomé, o próximo slide. Jesus, o mestre por excelência. Jesus é a base bíblica histórica personificada da educação cristã. Mais do que qualquer técnica, seu método era sua própria vida. O objetivo supremo, mudança de vida do indivíduo, não apenas a transmissão de informações. O estilo de ensino ensinava o desconhecido a partir do conhecido, usava perguntas, parábolas e o discurso, ensinava com autoridade própria, não de segunda mão. Tudo que for bem instruído será como o seu mestre. Lucas 6:40. Joia. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida sobre Jesus, o mestre por excelência? Nós não temos dúvida disso, né? De que ele sempre foi, é e será o mestre por excelência. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Algum acréscimo? Né? Pode ver que ele é o ápice dessa revelação no ensino. Ele é o próprio Deus que se torna carne, mas ele também era 100% ser humano. E pode ver que o autor, né, o nosso irmão Armstrong, ele vai mostrar que Jesus, ele era criativo, ele fazia perguntas, ele questionava, ele usava de exemplos, ou seja, ele é o maior mestre que já existiu. Jesus é o maior mestre de todos, é o maior líder de todos, é o maior psicólogo de todos, é o maior sacerdote de todos. Ele consegue, na pessoa dele, reunir uma vida de excelência acima de qualquer ser humano, né? Então, por isso que ele é a referência. E como se não bastasse, ele é o nosso Salvador e Senhor, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora, falando um pouco sobre o tronco, né? Pode ver que agora o tronco, percorrendo o desenvolvimento histórico. Então, vamos lá, Tomé, por gentileza. A construção de uma tradição, da igreja primitiva à reforma. À medida que a igreja crescia, desenvolvia estruturas para instruir, defender a fé e preparar seus líderes, formando um tronco robusto de tradição educacional. A igreja primitiva, educação através do culto, do batismo, catecismo e da preservação da nova tradição cristã. A Didache foi um manual primitivo. Escolas catequéticas, centros de estudo avançado como Alexandria, que uniam a fé à erudição para formar líderes. Dá uma pausa aqui, Tomé, só um minutinho. Então, percebam, irmãos, aqui, qual que é a proposta do nosso irmão nesse livro, As Bases da Educação Cristã?
ele vem e mostra o seguinte, olha, tudo começa com Deus se revelando ao seu povo. E agora esse povo ensinando aonde? No contexto da família. E esse povo agora também aprende aonde? Ele vai aprender no templo e vai aprender na sinagoga. E Deus vai dar para eles um território, uma nação, que é a nação de Israel. E nessa nação e nesse contexto, Deus vai levantando outros profetas para ensiná-los, para mostrar o caminho de Deus. E no tempo oportuno, no tempo, como Paulo chama, né? Na plenitude dos tempos, vem quem? Vem o Salvador, que é Jesus, e se torna o maior líder de todos. Ele cria o projeto Igreja, e esse projeto Igreja agora continua sendo expandido. Por quem? Pela igreja primitiva. E aqui, por isso que o resumo vai mostrar aqui que essa igreja primitiva, ela estava, como nós ensinamos bastante na segunda aula, na igreja primitiva, eles dedicaram muito tempo ao ensino. Isso era a base do Novo Testamento. O Didaquê foi um manual que, no primeiro século, eles criaram, como, mais uma vez, como uma ferramenta de ensino. E não só foi esse material, mas muitos outros textos, sermões, que se preservaram ao longo dos séculos. Que, quando a gente fala aqui igreja primitiva, é óbvio que aqui ele está fazendo, assim, uma síntese, mas vão nascer o quê? Um processo de discipulado, onde surgem o que ele chama aqui as escolas catequéticas. O que seriam as escolas catequéticas? Seriam as igrejas agora formando os discípulos, formando novas lideranças. É daqui que nasce aquilo que a gente fala, a patrística, meus irmãos. Os pais da igreja. Então, percebam que esse é um período muito interessante. Está entendendo? E aqui, pode ver ali, usa Alexandria. Lembra? Aqueles que já passaram aqui pelo curso e fizeram um módulo de hermenêutica, nós temos a escola de Alexandria e temos a escola de Antioquia. Por isso que é chamada escola catequéticas, né? Porque era agora uma escola onde se formava quem? Os novos cristãos, discipulavam eles e também se discipulavam ali os novos líderes. Então percebam que a educação sempre foi forte na igreja, e aqui nesses primeiros séculos, aqui a gente está antes. Lembra que na última aula nós trabalhamos bastante depois da queda do Império Romano em diante, lembra disso? Ou seja, quando nasce o monasticismo. Então, aqui são o que nós chamamos de um período da história antiga antes da Idade Média, tá bom? Que é o período chamado da patrística, ou Era de Ouro do cristianismo, tá bom? Tudo bem até aí? Tá bom? Olha só, o ensino continua, tá vendo? Então, Tomé, por gentileza, leia para nós. Monasticismo. Monges preservaram as escrituras e a literatura clássica, copiando manuscritos durante a Idade da Ignorância. Lembra que eu falei que Roma cai no Ocidente, Roma não cai no Oriente, lá se mantém o Império Romano, se torna o Império Bizantino, mas, querendo ou não, a Europa viveu um período de caos, mas quem foram aqueles que fizeram com que a educação se mantivesse no mundo, principalmente na Europa? Os monastérios. E aqui, então, eles acabam mantendo ainda aquela centelha do conhecimento. Percebe, irmãos, por pouco o cristianismo não foi dizimado. Por pouco a história judaica e cristã não se apagou. Percebam, meus irmãos, quando a gente olha para trás, olha como Deus ele é soberano na história e como a gente tem que preservar por boas tradições, porque senão a gente pode estar entregando na mão do inimigo e aquele inimigo pode estar apagando a nossa história para reescrever uma nova história, né? Mas, graças a Deus, Deus preservou tudo isso na Europa e ali nasce logo depois, então, pode concluir para nós, Tomé. A Reforma, um retorno radical às Escrituras, com reformadores como Lutero e Calvino, estabelecendo sistemas educacionais para que todos pudessem ler a Bíblia por si mesmos. E aqui, pouco antes, teve a invenção da imprensa e a popularidade
dos textos chegou à mão de muitas pessoas, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo, né? Então, o livro vai estar trabalhando sobre esses detalhes. Vamos ler mais um pouco? Vou pedir agora para que a minha irmã Sônia leia para nós. Irmã Sônia, por gentileza. Aqui. Pode ler para nós, minha irmã. A semente transplantada. O movimento da escola dominical. A separação entre educação secular e religiosa no mundo moderno deu origem a um novo e poderoso veículo para o ensino na igreja. Robert Hicks iniciou aulas na Inglaterra para meninos de rua. A ideia espalhou-se para a América do Norte, tornando-se o principal braço educacional das igrejas. O modelo foi transplantado para a América Latina através do movimento missionário, tornando-se uma força para o conhecimento do cristianismo evangélico. Olha só, obrigado, minha irmã. Olha só que coisa fantástica, meus irmãos. Vem a Reforma Protestante em 1500. Olha que interessante, viu? Lutero, ele queria que agora o Estado fosse o responsável pela educação. Ou seja, perceba que agora, na Reforma Protestante, o próprio Lutero, ele faz questão que agora o próprio Estado também assuma esse risco de levar a educação para todos. E por que ele faz isso, irmãos? Porque ele viu o quanto era prejudicial apenas uma parte apenas de um grupo, né, que é a elite, e ali os sacerdotes, os religiosos, né, dominarem o ensino. Então, na Reforma Protestante, começa a crescer, e toda a Europa, então, aqui é evangelizada, passa que a grande maioria dos países na Europa passam a ser cristãos, agora protestantes, não todos, é claro, e lá na Inglaterra, como ensinamos na primeira aula, surge a escola bíblica, nesses modelos de escola bíblica que temos até hoje, para o quê? Para ensinar os meninos de rua, tanto a Bíblia quanto ciências normais, matemática, geografia, história, ou seja, levando conhecimento. E essa centelha chega também na América que chega também no Brasil. Percebam, olha só, né? Quando a gente olha dessa forma, a gente consegue enxergar o quanto Deus foi generoso conosco na história. Não é verdade, irmãos? Então, a gente está fazendo esse apanhado aqui só para mostrar para vocês que a educação sempre foi um capital decisivo na fé cristã. Se tem educação, tem continuidade, tem aperfeiçoamento, tem melhoramentos, o desdobrar, né, e os efeitos são potencializados, são levados à potência, né? Na matemática, nós temos a progressão aritmética e temos a progressão geométrica. A progressão aritmética é 1 mais 1 mais 1 são o quê? São 3, né? Ou 2 mais 2 mais 2 são 6, né? Então, isso é progressão aritmética. Você vai somando. Agora, na progressão geométrica é exponencial. É 2 vezes 2 vezes 2. Percebam? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, em 4 escalas, você tem 16. Ou seja, o conhecimento, eu poderia dizer, quando ele é bem utilizado, ele é bem ampliado, ele é zelado, ele tem essa capacidade da progressão geométrica. Por quê? Olha o que nós estamos aqui fazendo hoje. Estamos trabalhando num livro de um pastor, que é esse daqui, eu já mostrei para vocês, vou mostrar mais uma vez. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Esse livro aqui, deixa eu só diminuir a letra dele aqui. Esse livro aqui, estamos trabalhando
nesse livro e estamos potencializando todo esse conhecimento agora nesse novo formato de inteligência artificial. Ou seja, nós estamos utilizando, há pouco utilizamos um mapa panorâmico, estamos utilizando o slide. Vou passar ainda hoje para vocês um material aqui de vídeo e já disponibilizei para vocês um áudio também, que é um resumo, é um diálogo entre duas pessoas falando sobre o livro. Tudo criado por inteligência artificial. Isso não é exponencial ou não? Nosso irmão Howard Armstrong, ele deixou um legado ao escrever um livro. Lembra que livro não é simplesmente um objeto, mas livro é um capital, é um ativo. E hoje nós estamos abençoando, e hoje eu estou divulgando o livro do nosso irmão Howard Armstrong, e aonde chegar essas aulas gravadas também vai se potencializar. Percebam, olha como ele é uma progressão geométrica. Olha o conhecimento, irmãos. E é por isso que na igreja nós não podemos perder nenhum momento deixando de ensinar. Tudo que fazemos na igreja há um ensino, direto ou indireto, assim como era feito lá no Velho Testamento com os pais educando os filhos, tá bom? E para a gente, agora eu vou dar uma pausa aqui, vamos dar uma pausa, a gente vai parar aqui o solo e a seiva, tá? Para a gente, no próximo bloco, a gente continua aqui nesse material. Eu vou parar aqui no solo e na seiva, ou seja, a seiva e o solo, tá bom? Já deu a hora? A seiva e o solo. Né? O solo leva as vitaminas para os troncos, né? Então, a gente vai ler a partir do próximo módulo, da próxima aula ainda hoje, né? O solo e a seiva, compreendendo o contexto sociocultural e os princípios teológicos, fazendo uma analogia, né? Quando a gente compreende um pouco o contexto, a cultura, a sociedade e, principalmente, a nossa teologia, ou seja, o que Deus deixou para nós, a gente consegue fazer essa transmissão, né, daquilo que é vitamina que está no solo, levando tudo isso para o tronco, para as folhas, e naturalmente vai gerar o fruto. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Progressões aritméticas? Sim, mas percebam, o conhecimento é mais do que isso, é progressão geométrica, né, meus irmãos? E o que será daqui uns dias, né, meus irmãos? O que Deus tem reservado para nós? O que os seres humanos não descobrirão? Percebam, eu entendo que a tecnologia é um presente de Deus para nós, que possamos saber usá-lo, né, corretamente, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos parar para a gente tomar o nosso chazinho para voltar logo depois? Fechado? Então tá bom, meus irmãos. Então, vou parar aqui a gravação. Voltamos em 5 minutos, tá bom?